Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. A primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal de São Paulo foi Teodosina Ribeiro em 1968. Depois dela, gente, demorou quase 40 anos para uma outra mulher negra, a nossa entrevistada de hoje, chegar até esse plenário. E quando ela entrou como suplente de vereadora primeiro, a grande preocupação era elevar a autoestima dos negros em São Paulo. Isso envolvia, na época, tratar com empresários sobre uma política de igualdade e com a prefeitura para elaborar um programa municipal de combate ao racismo. Claudete Alves fez tudo isso, além da lei que tornou o 20 de novembro feriado da consciência negra. A professora, que tinha sido presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, foi vereadora de 2003 a 2008. Vereadora, muito obrigada pela tua presença aqui no Vossa, é uma grande honra te receber. A honra é minha, eu que agradeço. Como é que é voltar aqui a esse plenário? Bom, eu vivo por aqui, né? Na condição de presidente do Sindicato dos Educadores da Infância, vira e mexe, eu estou lá em cima, estou aqui embaixo brigando, sendo contra, sendo a favor. Então, isso aqui para mim é a sala da minha casa, continuou sendo. Isso mostra que esse lugar te pertence, né? Mas não foi muito fácil fazer parte daqui. Então, esse lugar eu sempre tive a consciência que ele pertence ao povo. Alguns iludidos acham que é um espaço somente deles, mas desde que aqui cheguei na condição de vereadora, para mim era bem escuro, ou bem claro para quem queira, que isso aqui de fato é a casa do povo, né? As pessoas eleitas ocupam as cadeiras, mas esse é um espaço que é um espaço da população paulistana e é desta forma que ele precisa ser compreendido. A gente falou na abertura muito projeto de lei, muita lei importante que a senhora deixou assinada aqui, escrita aqui com o teu nome, mas essa luta começou pela representatividade dos negros, numa lei de cotas, o que não era comumente debatido naquela época, num projeto de lei que fixava a cota de 30% para negros em cargos de confiança da prefeitura e outros cargos de confiança da administração pública. E nos concursos públicos. E nos concursos públicos. Essa lei foi aprovada? Foi aprovada em 2004, mas o artigo que especificava a exigência de cotas para concurso público e nos cargos de confiança foi vetado. E olha que interessante, a cidade de São Paulo poderia assumir esse protagonismo 10 anos antes. Eu aprovo a lei, o Programa Municipal de Combate ao Racismo, em 2004. Esse artigo é vetado somente em 2014, quando o prefeito era Fernando Haddad, o vereador Reis deu um Ctrl+C, eu costumo brincar, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V e aprovou, e eu o aplaudo por isso. E somente a partir de 2014 é que se tornou realidade cotas no serviço público na cidade de São Paulo, tanto nos concursos quanto nos cargos comissionados. Mas eu quero fazer um adendo. Ainda não se cumpre a lei na sua íntegra, porque eu não vejo 30% de negros nos altos escalões aí, nem da Câmara, nem das secretarias, nem do governo. Acho que eles estão esperando uma pretinha chegar lá para cobrar de novo, né? Isso aliás, é capaz de vezes. chegarem muitas para fazerem a cobrança. Isso aconteceu outras vezes também, de ser vetada a lei ou de não dar certo na época e depois de um tempo ser aprovada. Uma que eu queria que todos os telespectadores que estão nos assistindo saibam. Se hoje a cidade de São Paulo tem aquela suntuosidade do Museu Afro-Brasil, partiu aqui, dessa cabecinha, desse coração e dessas mãos, junto com a mãe Silvia de Oxalá. Se vocês forem revisitar os anais da Câmara Municipal, vocês vão ver lei da minha autoria. Mas não foi só lei. Na época, a prefeita Marta Suplicy disse para mim e para a mãe Silvia, olha, se vocês conseguirem convencer o governador a ceder aquele espaço para a prefeitura, a gente faz o Museu Afro-Brasil.
E aí, nós, né, porque a partir do momento que eu assumo o mandato, eu deixo de me identificar na primeira pessoa do singular. Então, nós militamos, nós fizemos, nós brigamos, nós lutamos, e nós, por diversas vezes, fomos em audiência com o hoje vice-presidente, o Alckmin. Ele não aguentava mais ver as caras, principalmente a minha. E aí ele incumbiu ao Lembo, que era o vice-governador, de fazer todas as tratativas comigo. E foi assim que nós viabilizamos o Museu Afro-Brasil. Que fica lá no Ibirapuera. Lá no Ibirapuera, e nós fizemos questão que fosse no espaço mais nobre da cidade. A Marta Suplicy sabe disso. Muita gente sabe disso, mas como não falam, eu tenho que dizer. E tudo que eu digo, vocês podem conferir nos anais dessa casa. Está registrado em Diário Oficial. E aí a gente aprova, seria o primeiro museu municipal. E aí a gente aprova, após as eleições de 2004, a prefeita perde, mas ela faz via decreto, com toda essa nossa militância e esse esforço. E ela consegue contratar do Emanuel Araújo, que em algum lugar ele deve estar aí no Orum, contratar via um convênio da Petrobras a exposição dele Navio Negreiro. Então, contrata-se a exposição dele. Agora, aquele espaço tem mão, sangue, noite, expressão minha, da Mãe Silvia e de muitos militantes. Então, por isso que nós temos o Museu Afro-Brasil. Agora, por que eu estou demorando para falar sobre isso? Porque a memória, Vossa Excelência, talvez esse espaço tenha sido, depois do 20 de novembro, um dos principais enfrentamentos na cidade mais racista do país, que é São Paulo. Até pela grandiosidade, pela densidade demográfica. Então, é aqui onde se concentra o mais tudo. E fazer aquele museu, naquele espaço nobre, foi um pontapé bem certeiro, né? Na estrutura do racismo na cidade de São Paulo. E aí, eu estou aqui, minha filha está assistindo, após isso, eu chego no Museu Afro-Brasil, eu não vejo placa minha, não vejo placa da Marta Suplicy, e ainda os funcionários atrás de mim querendo revistar a minha bolsa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, os feitos de mulheres, e principalmente de mulheres negras, eles precisam ser conhecidos. Eu quero parabenizá-los. Lembrados, porque, assim, é tão difícil fazermos e a gente realiza coisas grandiosas que depois caem na conta dos machos, dos homens, por vezes negros, mas na maioria nem negros, né? Cai na cota dos homens brancos. E foi um homem branco, segundo o presidente na época aqui, que me ligou um dia no meu gabinete, no nosso gabinete: Claudete, corre aqui, ó, o acordo do Serra sancionar o Museu Afro-Brasil. Sabe o que seria isso? O primeiro museu municipal da maior cidade do país, o terceiro PIB. Ó, tem um vereador aqui, quer que eu cite o nome? Pode citar, se a senhora ficar à vontade. Janase foi pedir, segundo o Trípoli, foi pedir para o Serra vetar a pedido do Emanuel Araújo. Eu falei, mas como vão vetar se tinha um acordo? Vão vetar por quê? Mas para você ver como são as relações, né? O machismo, sei lá, quiismo, todos que permearam essa questão, vetaram o projeto de lei, que não é fácil aprovar um projeto de lei aqui. Hoje nós não temos na forma da lei o Museu Afro-Brasil como museu municipal. Então, vive pedindo pires. Recursos. E se fosse museu municipal, não precisaria, entendeu? Mas aí, atendendo a pedidos, o Serra vetou. Como é que é essa questão de quando... Falei. Pode falar tudo aqui, não tem censura nenhuma. Como é que funciona
o sentimento de um vereador quando ele trabalha muito por um projeto, como aquele das cotas, por exemplo, que a gente já falou anteriormente, e de repente o prefeito veta ou acontece alguma coisa assim. A Marta era uma grande aliada da senhora a prefeita Marta e ela vetou também. Então, é que assim, por exemplo, o chefe do executivo nem sempre faz tudo o que queira. Você tem o responsável pela Casa Civil, você tem os secretários que analisam o que sanciona, o que veta. Eu tenho certeza que a Marta foi induzida porque no processo, hoje todo mundo fala, né? O 20 de novembro, aí cabe outra coisa aqui que é importante, que as pessoas falam assim, a cidade de São Paulo, 20 de novembro é feriado, mas o que as pessoas não sabem, que nós não só aprovamos o 20 de novembro feriado, como nós regulamentamos na cidade todos os feriados da cidade. Por quê? Em outros municípios que se tentaram aprovar o 20 de novembro, em homenagem à consciência negra, a Justiça derrubou, a Fiesp, não sei quem, a Associação Comercial. Mas o que eu fiz? Uma que foi um dos carros-chefe da minha campanha, da primeira vez que eu saí como vereadora, foi o 20 de novembro, para enfrentar o racismo, e a questão da educação infantil, que nós vamos falar daqui bastante. A pouco. E aí, o que eu fiz, sabedora? Porque até então nós tínhamos o feriado no estado de Sergipe, onde Zumbi foi assassinado na Serra da Barriga, o estado todo e o estado do Rio de Janeiro. E eu vinha no movimento há muitos anos de pedir para vereadores apresentar, fazer, enfim, nada. Fazia movimentos de rua externos no 20 de novembro para tornar feriado. E aí, as pessoas acham que foi assim, não foi assim. Eu deixei essa casa aqui em Polvorosa várias vezes, de brigar com o Zé Dirceu, de deixar a votação pendente, se não aprovasse, percebe? É que eu não posso falar tudo, senão esse horário criancinha ouve. Mas, enfim, foi uma briga terrível para aprovar. E a prefeita Marta Suplicy, quando, depois de muita pressão de secretário, tira o projeto, não sei o quê, disse para mim, Claudete, não tem jeito mesmo, você não vai retirar, porque aprovar em primeira, todo mundo aprova. Agora, em segunda, eu escalei até o Milton Leite, eu falei assim, ó, você é preto, você tem que me ajudar a aprovar esse projeto também. Pergunta isso para ele, que eu falei. Ele tem super orgulho desse projeto, ele sempre conta. E aí eu estava fazendo obstrução, ele ajudou na obstrução também. E aí a Marta falava assim para mim, escolhe um sábado do mês de novembro, eu não quero. Olha, a gente dedica uma verba, porque tinha muita pressão contrária, eu não quero. Um sábado só se todos os feriados do município forem num sábado. Aí eu aceito. Bom, não teve acordo comigo, por isso que eu era a encrenqueira da bancada. Olha o que você está fazendo. Eu falei, não tiro, não retiro. Aí a Marta disse, eu falei, Marta, você pode ser solidária, mas você não tem essa cor aqui, você não sabe a dor de ter essa cor num país racista como esse. Então, nada vai me fazer recuar do 20 de novembro feriado. Então, aí a Marta regalou aquele olhão azul dela e falou, tá bom, Claudete, entendi. Então, você converse com a Fiesp, com a Associação Comercial. Se eles não judicializarem, eu vou sancionar. Tá bom. Tarefa dada, tarefa cumprida. Olha, já vai quase todo o programa, né? 13 de maio, peço uma reunião com o presidente da Fiesp, o Piva Laffer. Tinha que ser no dia 13 de maio. Porque aí o dia 13 de maio aqui era um antes de mim. E passou, durante o tempo que eu estive aqui, a ser outro. Ninguém comemorava 13 de maio comigo aqui. Era só debate contra Isabel inocente culpada, ministro do STF, era um rolo. Então a primeira data que vocês pensaram foi maio. Não, eu estou dizendo 13 de maio. Tá. Aí eu fui falar com o presidente da Fiesp, almocei com ele e disse aqui, ó, você vai judicializar? Aí
eu coloquei as exposições dos meus motivos, ele falou, não vou judicializar, e não judicializou. E aí restava a associação comercial. Não tive dúvidas, lotei o Nobre, chamei o Movimento Negro, a Juventude, e chamei a associação comercial, Guilherme Afife Domingos, tal, constrangi todos eles. Vão judicializar? Não judicializaram. E aí então, nós temos até hoje o 20 de novembro. Não importa se o povo vai para a praia, se o povo vai para a Paulista, se o povo vai protestar. O que importa, eu tenho orgulho, a minha filha sabe, último dia do ano, eu fico contando os últimos minutos para abrir a bolsa. Você abre lá 001 segundo, feriado na cidade de São Paulo, a Bolsa Mundial, em homenagem à consciência negra. Sabe o que é isso? Então, é um enfrentamento aos racismos todos, né? Não só os estrutural. Então, o nosso mandato, nós fizemos isso para a cidade de São Paulo. Então, eu costumo dizer que hoje ainda é difícil, eu vejo as companheiras negras aqui, mas dificuldade, imagine as dificuldades que eu enfrentei aqui sozinha, entendeu? É claro que eu tinha aliados fora da bancada do meu partido. Dos Trabalhadores. Eu acho que eu conquistei um respeito de muitos, ódios de tantos e perplexidade de alguns, até na minha bancada. Mas, entre todos os erros, eu acho que a gente acertou um pouquinho. Vamos contar no próximo bloco tudo que foi feito pela educação, pela saúde. Vamos falar de muita resistência, gente, porque tem outros episódios que ela precisou também ser muito dura, lutar bastante para conseguir as aprovações. A gente volta já já, não sai daí. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência, a memória está de volta e a gente continua essa conversa com a ex-vereadora Claudete Alves, uma mulher, gente, muito forte, que enfrentou todo tipo de situação aqui dentro dessa Câmara, dentro desse plenário, vereadora de 2003 a 2008, e vocês com certeza já ouviram falar dela, porque é dela o projeto de lei que transformou o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, em feriado. E ela tem muito orgulho disso, mas ela fez muito mais pela saúde e pela educação. Pela saúde, estamos falando de vacina, né, vereadora? Posso falar? Pode, deve. E posso contar da história do Pêssaro? Porque eu tenho que falar, porque eles não contam, eu conto. Bom, vamos lá. Eu descobri, numa ida ao ginecologista, que se tinha vacina contra HPV. E no convênio. E eu estranhei aquilo porque eu falei, nossa, mas já tem contra esse tipo de câncer, que é um dos que mais mata. E o ginecologista falou, tem, mas é muito caro. Na época era 2 doses, de R$2.000. E eu levei a minha filha. E sabedora disso, eu fui curiar. Aí eu fui atrás do laboratório, aí eu fui discutir, aí eu apresentei o projeto. Para que a rede municipal ofertasse a vacina contra o HPV. E nisso terminou meu mandato, eu não fui reeleita, foi muito difícil devido às perseguições, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E através do gabinete do vereador Antônio Donato, quando terminou o meu, eu estava tocando e eu pedi para ele se eu podia continuar. Ele, tudo bem, então ele recebia os representantes dos laboratórios, porque o objetivo era quebrar a patente. Para que fosse possível virar política pública.
E eu tinha um vício, nós tínhamos um vício de que todos os projetos apresentados aqui, a gente mandava para Brasília, para a Casa Civil. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que uma deputada federal apresentou o projeto e depois o aprovou. Mas antes disso, ao término do meu mandato, o colega Fernando Pézaro, que agora está lá junto com o Floriano Pézaro. Já entrevistamos aqui. Ele faz parte da base de governo do presidente Lula, lá com o Alckmin, e ele falou, eu cruzei com ele logo após o término do mandato, ele falou, Claudete, você não quer passar a autoria do projeto contra o HPV para mim? É importante, uma pena você não ter conseguido aprová-lo em segunda. Aí eu disse para ele, mas você quer que eu passe a autoria ou você quer ser coautor? Ele falou, não, eu quero ser... Porque também pode, né? Mesmo também que pode. O vereador não esteja mais. Aí ele falou, não, eu quero ser coautor. Eu falei assim, mas você é muito engraçadinho, né, Pézaro? Por que não? A coautoria eu passo, porque é um feito meu. Ninguém tinha pensado sobre isso. Ele ficou vermelho. Não, Claudete, então se você não quer, tudo bem. Aí eu achei demais, né? Não era mais fácil pedir o desarquivamento? Olha, projeto da ex-vereadora Claudete Alves, que eu vou ser coautor, falei com ela e tal. Aí ficou nisso. Aí um dia eu estou vendo TV Câmara, aprovado. O vereador do meu partido, um vereador Chagas, aprova o projeto. Eu achei que era o meu, que ele tinha dado tinha desarquivado e aprovado nada. Deu um Ctrl+C, um Ctrl+V e aprovou. Ah, para quê? Aí chamou um evento lotado no Salão Nobre, eu nem precisei ir. Pessoas que acompanharam toda a nossa luta falou, não, esse projeto é da vereadora Claudete Alves, bacana que você aprovou. E aí a sensibilidade da mulher fala mais alto, né? Eu tive a grata surpresa de ver a vereadora, hoje deputada federal, Juliana, numa fala aí na tribuna, dizer que o projeto era de minha autoria, né? A Juliana Cardoso subiu e fez a tua... Não, ela falou, ela deu crédito, porque assim, nesse país, nosso país, querido Brasil, eu só não uso verde e amarelo, por enquanto ainda, tem uma cultura machista de negar os feitos, as contribuições das mulheres. Isso tem que acabar. Então, quando a gente insiste em falar nisso, é porque tem que ser um processo educativo. A César, o que é de César, e as Claudete, o que é das Claudete, certo? É isso. E na educação? Na educação foi possível batalhar bastante também, né? A senhora mexeu na quantidade de aluno por sala de aula, na questão das professoras também, nas vagas. Quando da minha candidatura, eu nunca pensei que ia ser vereadora. Foi assim, na forçada, vai! E eu fui. E tinha duas questões que eu não abria mão. A questão racial e a questão da educação infantil. E entre elas, a questão das mulheres. Bom, e atendendo as mulheres, as famílias, as crianças, eu militava há muitos anos porque eu sou freiriana de carteirinha, a minha essência é freiriana. E eu entendia que a educação é um direito de todos, independente da classe social. E eu entendia que o acesso à educação infantil era para todas as crianças, e até então não se tinha essa compreensão na cidade de São Paulo. Criança de periferia era creche, ou seja, era um espaço para as mães poderem trabalhar, sendo que é uma outra coisa, é a educação infantil de bebês e crianças pequenas como direito. Bebês e crianças são sujeitos de direito no processo educacional, né? O cuidar e o educar não se desassocia. E aí precisava legislar sobre isso. Então, eu tive isso como carro-chefe da minha campanha, mesmo porque eu participei das lutas que antecederam a LDB de 96, quando a gente conseguiu consignar no arcabouço legal de que
a educação infantil consistia na primeira etapa da educação básica. Então, essa nossa militância fez com que o projeto que nós priorizássemos fosse esse. Primeiro, as negociações políticas com a Aldaís Sposati, com a Marta Suplicy, para trazer as antigas creches para o âmbito da Secretaria da Educação. Depois, fazer uma lei regulamentando, uma lei em parceria com o Poder Executivo, regulamentando, criando o concurso e organizando, do ponto de vista legal e do direito, a relação dos profissionais. Então, para quem tinha magistério e pedagogia, ok, para quem não, a prefeitura pagou, valorizou o salário e as colocou na carreira. E esse feito... As professoras. Que antes era auxiliar de desenvolvimento infantil, foi PAGE, depois auxiliar de desenvolvimento infantil, e nós transformamos não. O que nós fizemos? Eu denominei esse processo reconhecimento dos filhos bastardos da educação. E aí teve muita briga com os outros sindicatos, com os demais professores que achavam que a gente ia tirar verba deles, e tiramos mesmo, entendeu? E a briga era para trazer mais verba, porque são todos educadores, né? As sociedades onde a educação é tratada com mais seriedade reconhece os primórdios, o início do processo educacional do ser humano como mais importante. Então, bebê lê, bebê aprende, bebê tem que passar por essa mediação pedagógica, e as crianças. Em todas as sociedades que isso acontece, os êxitos nas etapas futuras são incomensuráveis, entendeu? Então, não é gasto, é investimento. Então, nós tivemos a honra de legislarmos sobre isso, de criar concurso, de ofertar curso para quem não tinha magistério, para quem não tinha pedagogia, inclusive para professores de outros níveis, inclusive para gestores que não tinha, porque até então os gestores das antigas creches, que a sugestão de 6 centros de educação infantil fomos nós que propusemos, também não tinham, vinham da assistência social, então precisavam ter complementação pedagógica, e eu apresentei emenda nesse plenário que beneficiou centenas de diretores para que pudesse integrar a carreira do magistério. E eu acho que esse nosso feito, essa nossa militância, é interessante, né? O secretário Bruno Caetano, quando assumiu a Secretaria Municipal de Educação, eu não tinha reconhecido que na época que eu era vereadora, ele era assessor do Montoro. E aí ele falou, você não lembra de mim, não? Tá, você estava na Câmara, Aí tá. Aí ele disse para mim, olha, você não só aprovou aquela lei, você ressignificou a educação infantil em São Paulo e no Brasil, porque esse feito em São Paulo fez com que todos repensassem que aquilo que estava preconizado na LDB tinha que acontecer, né? Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós, militantes da educação infantil, que fundamos o CEDIM, que é o único sindicato de educação infantil do Brasil. Foi fundado para garantir esse protegimento e a ampliação desta compreensão que a educação infantil é para além do cuidado, é um direito de bebês e crianças a terem o acesso ao processo educacional de qualidade. E isso ganha as crianças, ganha a família, ganha a sociedade como um todo. Agora, vereadora, a gente está caminhando para o finzinho do nosso programa e eu queria falar um pouquinho sobre resistência. Quando eu falo, gente, que não foi um mandato fácil, que ela precisou lutar muito, talvez não dê para entender do que eu estou falando, do quão forte foi isso. Então, eu vou ler 2 exemplos aqui. Um embate para defender a prefeita Marta, a senhora estava aqui no plenário, Gilberto Natalini, vereador com a palavra. Ele disse que a senhora parecia um elefante numa loja de cristal. Enquanto Claudete disse que se não corresse o risco de quebrar o decoro,
daria uma tamancada na cabeça do Natalini. Uhum. Esse era um debate da senhora aqui. Um pouquinho mais para frente, teve uma briga por conta da reforma da Previdência, que começava também a ser debatida aqui. E a senhora foi afastada em maio de 2005 por suspeita de enriquecimento ilícito. Uhum. E a senhora disse, eu tenho dúvidas de até onde as penas soltas dos tucanos fazem cócegas. Porque o prefeito já era o Serra, não era mais a Marta. Sim. Tudo isso custou o quê? Custou muita saúde? Custou um descrédito da política? O que ficou? Descrédito não. Eu acho que a política é vida. O que falta é as pessoas, os cidadãos todos, compreenderem a importância da política nas suas vidas. E é óbvio, há pouco eu disse que a dona Azul, minha mãe, que está no Orum desde setembro, ela me forjou para a luta e para não ser a negrinha de estimação de nenhuma casa grande. E é assim que eu me comportei aqui. Então aqui eu feri interesses, eu ameaçava, eu era ameaçada, mas eu também ameaçava quando eu via práticas que eu não achava condizente. E eu era bem doidinha, eu não estava nem aí. Eu me metia em tudo, eu debatia, disputava. E de igual para igual. De igual para igual, e eu fazia um enfrentamento, porque eu fui... Eles não estavam acostumados, não estava. Parece. Eu fui situação 1 ano e 7 meses e fui 4 oposição. E o Serra comeu 12 comigo. Aí eles deram um jeitinho de me afastar, e eu falo isso, que o meu afastamento, para quem não sabe, tem um rolo. Todo mundo aqui que me ouve sabe das cotizações dos gabinetes. No meu tinha, que era a cotização na época para o partido, para fazerem coisas. Por exemplo, o meu mandato era um mandato que queria levar informação para o povo. Hoje tem essas estruturas todas. Na minha época... Tinha verba para isso. Tinha verba. Na minha época, por exemplo, você ia fazer um evento, até cadeiras no Salão Nobre, toalhas de som você tinha que alugar. E nós fazíamos muito eventos. Por exemplo, desde trazer o presidente do STF, sabe o que é isso, gente? Naquela época, trazer aqui para a Câmara Municipal Nelson Jobim, presidente do STF, para participar de um debate que eu fiz no 13 de maio, Isabel, inocente ou culpada? É claro que o veredito, pessoas sentadas no Nobre, culpada, e depois almoçar com a comunidade negra. Branco que entrou nesse almoço foi o Jobim, foi o presidente Arcelino Tata, a mulher e a prefeita, o marido dela só negros, porque era um momento nosso que eu queria ofertar para a comunidade. Você acha que via um mandato desse com simpatia? Claro que não. E os enfrentamentos? E eu paguei um preço muito alto. Eu quero finalizar com isso. Eu teria vários motivos para explicar essa arapuca que fizeram de dizer que... Imagina, chegaram a dizer, e saiu na imprensa, que eu comprei um apartamento em espécie de R$1 milhão. Onde eu moro, o povo ri até hoje. Eu tenho um apartamento lá, sim. Paguei R$185 mil financiado em 9 anos, mas na imprensa, R$1 milhão tal. Por isso que eu quis bater numa vereadora aqui, que eu queria meu R$1 milhão de volta. Corri atrás dela, não vai dar tempo de falar, teria que ter um outro... outro programa só para a gente falar. Mas fica por um outro momento, de modos que me afastaram um mandato legítimo, estranhamente, no último semestre de eleição do Serra, governador. E a gente sabe como funciona muitos bastidores, retaliação política. E sabe o que diziam? Diziam que eu ficava com dinheiro dos funcionários. Dos funcionários, dinheiro esse privado, e que nós comprovamos com notas em tudo, nem eu gerenciava, até eu contribuía, que era para essas despesas, era para pagar ônibus para ir para Brasília, para política de cotas, para mostrar, fazer cartilha. A Câmara não fazia nada da lei que eu criei,
contra a exploração sexual de criança e adolescente, do Estatuto do Idoso, um monte de coisa, entendeu? E a gente comprovou, estranhamente, me afastaram, e quando nós entramos com recurso, sumiram com o processo. O processo apareceu 5 meses depois, sabe 5 meses depois? O Serra foi eleito no domingo, eu voltei na terça. Aí, entendedores entenderão. Então, eu tenho certeza que as penas de certos tucanos voaram em alguns meios aí para que isso acontecesse, né? Então, isso é uma coisa. E eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer. Eu participei da CPI de Direitos. Então, eu com o finado Jorge Rato, a gente fechou vários prostíbulos nessa cidade, e alguns frequentados por determinados políticos. Você imagina o que é isso? E eu ameaçava denunciá-los. A gente chegava nessas casas aqui, na Lapa, aqui, por aqui, menininhas de 11, 12 anos correndo, levantando as calcinhas. Sabe o que é isso? Então, é esse tipo de enfrentamento que nós fizemos. Na época, era recorrente, se vocês forem visitar nos anais, tinha muitos políticos do interior do estado envolvidos em pedofilia. E eu nominava aqui nessa tribuna. Eu investigava, ia aferir, dava nomes. Fulano de tal, pedófilo, tá sim fazendo isso, a polícia descobriu, o nome é esse e esse. Ia dar no quê? Foi pouco que fizeram comigo, entendeu? Mas eu acho que eu me comportei como fênix, entendeu? Sobrevivi e continuo aqui. Agora eles eu não posso dizer, uns morreram, outros estão doentes, outros estão... Entendeu? Acabados eu não, estou inteirinha e viva aqui. Maravilhosa. Vereadora, muito obrigada. Desculpa não ter dado tempo para falar tanta coisa bacana eu falo demais, como a gente né? tinha para falar. E tem muito projeto bom também, tem muita coisa que aconteceu muito forte aqui. E o enfrentamento do racismo continua também aqui muito forte, como a senhora deve estar acompanhando. Eu torço pelas meninas que estão aqui, que eu sei que a barra ainda continua pesada. Bem pesada. Mas elas sabem que eu fiz para ser menos pesada. Com certeza. Na minha época era eu sozinha e um estranhamento assim geral, né? Vamos dedicar para Dona Azul, então, esse programa? Ai, que lindo, mãe! É para a senhora. Toda essa luta valeu a pena. Dona Azul, é para a senhora. Minha mãe limpou os banheiros aqui dessa Câmara. Te emociona. É. Muito obrigada. E um abração para a Dona Azul e para você que está assistindo a gente. Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.